Vamos lá, pessoal. Hoje o vídeo é sobre hipertrofia. Em algum momento da vida, seja homem, mulher, jovem, alguém com idade mais avançada, pode se deparar com esse objetivo de desenvolver a sua massa muscular, ou por aspectos relacionados à estética, ou então aspectos relacionados à recuperação ou promoção da saúde. Sim, massa muscular. Ter músculos desenvolvidos é algo relacionado à sua saúde e principalmente quando falamos de envelhecimento saudável, um envelhecimento sem adoecimento, você ter uma massa muscular favorável vai te auxiliar não apenas ali em aspectos funcionais, no sentido de você não depender de alguém para estar lhe ajudando a desenvolver atividades básicas, mas também com relação a todo o funcionamento do nosso organismo, seja na prevenção e como um coadjuvante do tratamento de um diabetes ou outras doenças relacionadas, a massa muscular sempre vai lhe fazer muito bem. E claro, quando a gente fala de estética, alguns têm objetivos de desenvolver mais massa muscular do que outros, mas o mais importante é termos ali uma massa muscular favorável dentro daquilo que nós buscamos. E para isso precisamos de estímulo mecânico. Aí a musculação, sem dúvida alguma, é atividade física imbatível com relação a esse estímulo para a hipertrofia. Só que de nada adianta esse estímulo de mecânico que fará uma degradação ali na sua fibra muscular se você, em paralelo a esse estímulo, não tiver ali uma alimentação adequada, favorável à síntese proteica. Síntese proteica não é a mesma coisa de hipertrofia, mas nós precisamos ter ali um estímulo constante na nossa síntese proteica para resultar em hipertrofia. Uma definição bem interessante aqui que eu faço para hipertrofia, para ganhar massa muscular, que é a mesma coisa de você ter uma escada rolante na sua frente, só que a escada rolante ela está ao contrário, ela está descendo e você precisa subir. Então você, subindo ali com um bom ritmo, você consegue chegar até o topo, mas se no meio do caminho você, mesmo com um bom ritmo, parar, a escada te traz lá para baixo. É isso que acontece com a maior parte das pessoas que não tem disciplina de manter o foco durante meses, anos, uma vida praticando musculação e um estilo de vida favorável para, primeiro, ter a hipertrofia e segundo, para manter os resultados conquistados. Então a mesma coisa que eu disse aqui da escada rolante, se você tem uma rotina de treino de 2 anos muito bem feitos, mas parar, você vai voltar lá para trás. Lógico, existe a memória muscular, a maior deposição de mil núcleos ali nas suas células musculares, mas que vão favorecer essa memória muscular. Mas nós temos também que pensar sempre em manter uma disciplina, uma rotina para evitar paradas muito longas, porque sabemos que quando nós paramos a nossa rotina por um período muito longo, fica muito difícil de estarmos ali retomando esse processo. Quando alguém deseja ele aumentar a massa muscular, a primeira coisa que passa pela cabeça: que suplemento que eu tomo, o que eu faço no sentido de o que eu compro, o que eu tomo, enfim, sendo que na verdade isso apenas faz parte de aspectos muito mais complexos do que simplesmente comprar um pré-hormonal ou um suplemento que vai estimular a síntese proteica, ou até mesmo algo farmacológico, um esteroide anabolizante, por exemplo. Então, antes de tudo, nós precisamos ter ali essa disciplina, no sentido de descanso, exercício físico muito bem planejado por um treinador e os aspectos alimentares, que é onde eu vou estar aqui focando a partir de agora com vocês. Todos os macro e micronutrientes são igualmente importantes. Nós tendemos a supervalorizar a proteína pelo fato dos aminoácidos presentes na proteína, principalmente a leucina, ter um efeito estimulante para a síntese proteica. Ok, isso é verdade, mas se você não consumir o carboidrato na sua quantidade adequada, você estará utilizando essa proteína como parte de uma fonte de energia. Então, precisamos de proteína numa quantidade adequada. Podemos partir aqui de uma base de 2 gramas de proteína por quilo de peso. Em dietas hipocalóricas, já fica a informação para vocês, podemos subir para 2,5 até 3 gramas de proteína por quilo de peso. Mas pensando aqui em um processo de hipertrofia, 2 gramas é um excelente ponto de partida. Carboidrato. Temos aqui que ter uma ingestão de carboidrato condizente com o nosso gasto energético. Alguém que treina 5 vezes na semana, a princípio vai precisar de mais carboidrato do que alguém que treina 2 vezes na semana. E lógico, o dia de treino você aumenta a ingestão de carboidrato
principalmente nas refeições anteriores à prática ali do seu exercício. Mas eu vou um pouquinho mais longe. Nós temos que diferenciar exercício físico de atividade física. Exercício físico, aquilo que você faz na academia, tudo bem, muito bem planejado. Atividade física, o que você faz ao longo do seu dia. Muitas vezes a pessoa vai na academia bonitinho, 5 vezes por semana, mas o restante do seu tempo ele é todo sedentário, sentado ou deitado. E outro em contrapartida, que é a maioria dos casos, na verdade. E por outro lado, temos aquela pessoa que vai na academia, menos até, só que tem uma rotina muito intensa, trabalha em pé ou trabalha fazendo algum tipo de esforço físico, ou então atividades dentro da sua casa, limpa a casa, etc e tal. Então isso proporciona também um gasto energético considerável ao longo ali do dia. Então tudo isso deve ser avaliado para chegarmos em uma necessidade de carboidratos. Então a pergunta que sempre me fazem, estão acostumados a receber essa informação com relação a proteínas, e aí me perguntam, e carboidrato? Quanto de carboidrato que eu preciso comer ali no meu dia? Isso é mais difícil de estarmos respondendo. Podemos colocar aqui uma base bem básica. Alguém que pratica musculação e um pouco de atividade aeróbica, uma atividade física de 1 hora e meia por dia, vai necessitar ali em média 3 gramas de carboidrato por quilo de peso. Agora, essa mesma pessoa, se ela realiza atividades domésticas, se ela trabalha em pé, imaginar um personal trainer, por exemplo, que trabalha com uma atividade bem constante, ela vai precisar aumentar esse carboidrato para talvez uns 4 gramas de carboidrato por quilo de peso. É alguém que treina 2 vezes ao dia, é alguém que faz uma atividade mais de endurance. Vamos pensar aqui um jogador de futebol que tem 2 etapas do dia de treinamento. É muito comum quando o jogador de futebol está ali passando para profissional, ele necessitar ganhar massa muscular. Olha a complexidade, porque ele treina 2 vezes por dia, né? Então é alguém que gasta muita energia. Então já pode jogar para 6 gramas de carboidrato por quilo de peso, dependendo das características metabólicas individuais, isso pode ser até mais, 7, às vezes 8. Um triatleta, 8, às vezes pode até passar um pouco mais disso. Então a quantidade de carboidrato ela não é engessada, ela é muito variável de acordo com o gasto energético. Procure sempre buscar opções que tragam mais do que o carboidrato, que tragam também outros nutrientes, fibras, tem uma absorção mais lenta nessa digestibilidade. Por exemplo, buscar ali cereais integrais, utilizar também frutas dentro dessa proporção aqui de carboidratos. Eu vejo muitas pessoas buscando hipertrofia que se limitam a comer só arroz ou só batata doce, mas procure também distribuir melhor esses outros alimentos fontes de carboidrato. Arroz ok, mas uma sobremesa, uma fruta, batata doce ok, mas também variar para você ter aveia, entre outros tipos de alimentos que podem compor aqui a sua alimentação. Escolhendo boas fontes de proteína, fontes magras de proteína, que mesmo uma carne sendo magra, um queijo sendo magro, você ainda terá uma quantidade relativa de gordura. Escolhendo boas fontes de carboidrato, você, na sua alimentação, já terá uma ingestão de gorduras razoável dentro do que você precisa. Aí você complementaria essas gorduras com gorduras que chamamos empiricamente aqui de gorduras boas, né? Gorduras poli e monoinsaturadas. Aí você vai colocar um pouco de azeite de oliva extra virgem na sua salada, você pode colocar algumas sementes, semente de abóbora, semente de girassol, semente de chia, você pode colocar semente de linhaça, até uma dica, compra-se a linhaça em grãos, você tritura em casa e condiciona na geladeira, uma ótima fonte de ALA, que é um precursor de EPA e DHA, nossos tão populares ácidos graxos de cadeia de ômega 3. E com isso, você vai ter ali uma distribuição também melhor de gorduras na sua dieta. Só que de nada adianta, para vocês verem como é complexo, temos aqui uma deficiência em aspectos mais básicos ainda. Hidratação. Você precisa ter uma hidratação fracionada ao longo do seu dia. Não adianta você tomar 3 litros de água de uma vez. Você precisa estar fracionando ao longo do dia e tomar água durante o seu treino. Micronutrientes, você não pode, em hipótese alguma, ter uma deficiência de vitamina D. Se você não tem uma exposição regular ao sol, vai ter que com certeza estar suplementando essa vitamina. Isso vale para zinco, isso vale para magnésio, que são minerais também fundamentais na síntese de testosterona. Vitaminas do complexo B são cofatores do nosso metabolismo. Rodolfo, eu tenho que saber então, decore salteado, todos os alimentos fontes de todas as vitaminas e todos os sais minerais? Uma dica que eu dou para vocês, variedade. Tenha uma dieta o mais variada possível, no sitencido de muitas variações de legumes e verduras, varie os tipos de frutas, acrescente cereais integrais, sementes, oleaginosas.
Dessa forma, você consegue ter uma ampla variedade com relação a todos os grupos alimentares, falando de macro e micronutrientes. Então, fuja do popular batata e frango apenas, arroz e carne moída. Não que isso esteja errado, são excelentes fontes alimentares, desde que seja arroz, feijão, carne moída, uma boa variedade de saladas, uma fruta de sobremesa, da mesma forma. Batata e frango, você pode fazer um bolinho, né, de batata com frango para o lanche da tarde, mas também acrescente vegetais, por exemplo, nessa refeição. Você pode fazer a hidratação entre as refeições utilizando também chás. Hoje todo mundo com ansiedade, utilize chás, camomila, erva cidreira, mulungu, entre outros, no intervalo das refeições para te manter mais calmo, mais tranquilo, para que você seja mais sensato até mesmo durante o seu trabalho e durante seus estudos. Utilize também estratégias para ter um sono adequado, aromaterapia, destaco aqui lavanda, uma higiene do sono para que você durma de uma maneira mais adequada, porque o sono também é um pilar da recuperação, que é o que vai te ajudar com relação aqui também à hipertrofia. Então, na verdade, é algo muito mais complexo do que parece. Aos pouquinhos eu vou passando informações para vocês relacionadas para que vocês tenham aqui uma visão muito mais integrativa de um processo de hipertrofia muscular, um processo de emagrecimento, e não enxerguem apenas algo, qual suplemento que eu tomo, qual alimento que eu como. É algo muito mais amplo ou algo muito mais sistêmico. Espero que tenham gostado. É só mais um pouquinho de informações, algo que na verdade eu preciso de horas e horas e horas para estar explicando para vocês, mas de pouquinho em pouquinho vocês vão aprendendo e vão compreendendo esse universo maravilhoso da nutrição. Me acompanhe por aqui, vamos nos falando. Valeu, galera!